espero que todos estejam bem. Eu estou ótimo, muito bem. Vamos aqui começar mais uma aula de história. Hoje falando sobre as origens do ser humano nas Américas. Beleza? Vamos lá, gente. Então nós começamos com as hipóteses da chegada do ser humano nas Américas. Como a gente sabe, o ser humano surgiu lá na África e ele vai levar muito tempo para se espalhar ao redor de todo o mundo, certo? Ele vai chegar aqui, segundo os pesquisadores, existem duas prováveis hipóteses de como esse ser humano chegou até aqui. Tá? A primeira hipótese, ele teria chego às Américas pelo Estreito de Bering, lá em cima, aquele estreito que liga a Sibéria ao Alasca, lá na fronteira entre Rússia e Estados Unidos. E a hipótese 2, ele teria vindo em pequenas embarcações por meio da Oceania e chegou aqui na América do Sul. Podemos ver aqui no mapa que dá para a gente compreender bem essas duas hipóteses aqui. A primeira hipótese lá em cima, né, com o númerozinho, número 1 lá, e a segunda hipótese aqui por baixo, com embarcações. Né? Então essas duas hipóteses são as mais aceitas para a chegada deste ser humano aqui nas Américas. Beleza, pessoal? Mas quando esse ser humano chegou aqui, bom, existe também uma disputa dos pesquisadores com relação a isso. Né? Nós temos aqui no Brasil o fóssil da Luzia, né, que é essa simpática senhora que está aí na tela de vocês. Né? De um lado nós podemos ver o crânio que foi encontrado da Luzia e de outro lado uma reconstituição de como ela seria, né, aproximadamente. Através do encontro da Luzia, eles chegaram à conclusão que ela tem cerca de 11.500 anos. Então nós devemos muito respeito para ela, porque ela é uma senhora bastante idosa. Né? Além disso, a gente pode perceber pelas feições dela que ela tem uma característica muito mais semelhante aos nativos africanos do que os nativos indígenas. Né? E isso deixou os pesquisadores um pouco curiosos a respeito dessa característica da Luzia. Ok, pessoal? Esse crânio foi achado em 1999, né? E depois se desenvolveu a pesquisa a respeito da Luzia e ela estava exposta no Museu Nacional, né? No Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. Então ele abrigava, além do fóssil da Luzia, vários outros elementos importantes da história brasileira, inclusive um dinossauro que é um dinossauro que só foi encontrado aqui no Brasil, né? Um fóssil gigante de um dinossauro, um animal gigantesco que vivia aqui nas Américas. Porém, infelizmente, este museu pegou fogo, né? Então ele sofreu um incêndio. Em uma das imagens vocês podem observar ali como era, né, o que foi no passado da história brasileira o palácio do governo brasileiro, né, o Palácio Imperial, e na foto de cima o fogo, as chamas que queimaram praticamente toda a construção. Por sorte, Luzia permaneceu, foi encontrada, né? Ela sofreu danos, é claro, pelo incêndio, mas ela foi encontrada pelos pesquisadores, né? Então nós não perdemos este pedaço da história nacional. Ela foi encontrada em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Né? Quem localizou, quem desenvolveu todas as pesquisas acerca da Luzia foi um cara chamado Walter Neves. Tá? Além de Walter Neves, nós temos outra importante pesquisadora de origem francesa chamada Niede Guidon. Tá? Então esses dois pesquisadores são os principais pesquisadores da pré-história americana aqui no Brasil. Tá? Niede Guidon ela vai ser responsável pela criação do Parque Nacional da Serra da Capivara. Isso fica lá no Piauí, tá, gente? Mas por que esse parque ele é importante? Porque a Niede Guidon encontrou vários vestígios de um passado americano bastante grande, tá? Então, se a gente voltar lá nas hipóteses do encontrar e do chegar deste ser humano aqui nas Américas, nós vamos ver que as duas hipóteses elas dão conta aí de mais ou menos 12.000 anos, tá? E Niede Guidon vai dizer que não, que ela encontrou
vestígios da pré-história brasileira muito mais antigos do que 12 mil anos, tá? Então ela vai encontrar pontas de lanças, ela vai encontrar vestígios de fogo, né, que remontam a até 50 mil anos atrás, né? Então Nied Guidon vai dizer assim, ó, pessoal, não é bem assim, não é somente há 12 mil anos atrás. Nós encontramos vestígios muito mais antigos, provavelmente feitos por humanos, aqui nas Américas, do que vocês acreditam, né? Então nós temos que repensar esta teoria aí. Mas isso tudo ainda é um debate, ok, pessoal? Aqui nós temos uma imagem de uma pintura rupestre da Lagoa Santa, tá? Perdão, da Serra da Capivara. Esta pintura rupestre, ela data, por exemplo, de 23 mil anos. Então, pelo menos o dobro da idade que acredita-se que esse ser humano chegou às Américas. Né? Então é interessante a gente perceber que essa história, que esse passado também continua sendo debatido, continua sendo pensado pelos pesquisadores para cada vez mais a gente ter mais elementos acerca do nosso passado. Vamos lá, mas além de Luzia, existiam vários outros povos que viviam aqui na região onde hoje é o Brasil. Né? Um deles é o povo chamado povo de Umbu, certo? O povo de Umbu, ele vivia aqui na região sul, sudeste do Brasil, né? E eles trabalhavam bastante com pedras, eles eram muito habilidosos com pedras, né? Faziam muitos objetos como facas, anzóis e também pontas de flecha. Né? Eles vão desenvolver duas tecnologias bastante interessantes para a gente perceber, certo? Uma delas era o arco e flecha, né, que a gente já conhece, e outra tecnologia que esses povos vão desenvolver é uma ferramenta de caça chamada boleadeira. Para a galera que é do sul, provavelmente já devem ter ouvido falar da boleadeira, né? É esse instrumento aqui. Então nós temos aqui, ela é composta de 3 esferas, né, e amarradas cada uma a um cipó ou uma corda, e ela é usada para caçar animais rápidos. Né? Então você arremessa e enrola nas patas do animal. Isto é muito eficiente para essa caça de animais velozes. E quem desenvolveu essa tecnologia foram os povos Umbu aqui do sul e sudeste do Brasil. Aqui nós podemos ver, por exemplo, uma pedra de boleadeira que está no museu, né? Então, que data desta história, dessa pré-história americana aqui na nossa região. Outro povo bastante interessante que a gente tem aqui são os povos chamados povos dos sambaquis ou sambaqueiros. Mas vamos primeiro, né? Nós vamos perceber o que são sambaquis. Né? Então, sambaquis são literalmente um amontoado, um monte de conchas. Né? A palavra vem do tupi. E aí, quem fez esse monte de conchas foram os seres humanos que viviam no litoral brasileiro. Né? Então, nós podemos observar essa imagem, por exemplo, isto é um exemplo de um sambaqui, tá? Que está localizado em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Aqui nós temos um pesquisador encontrou aí um fóssil em um sambaqui. Né? Os povos sambaqueiros eles vão criar todo um ritual em cima dos sambaquis. Então lá eles vão se alimentar, lá eles vão fazer os seus rituais, eles vão morar e eles vão enterrar os seus mortos. Né? Então isto é muito, tem muitas fontes históricas que nos mostram os sambaquis dos povos sambaqueiros aqui na região sul. Tá? O Brasil tem sambaquis distribuídos ao longo de toda a costa. Né? Os povos que viviam aqui entre 2.000 e 8.000 anos antes de Cristo foram os responsáveis pela construção desses sambaquis. Tá? Por exemplo, a cidade de Jaguaruna e Laguna, em Santa Catarina, eles contam com 42 sambaquis. Então existe uma variedade bastante grande, né, deste tipo de vestígio do passado. Uma característica interessante dos povos sambaquis é que eles eram sedentários, eles eram fixos no lugar. Por isso que eles foram amontoando as conchas, né, porque aquilo lá era a sociedade para eles.
eles eram sedentários por causa do mar, né? Então eles podiam extrair o seu alimento do mar, eles podiam se alimentar a partir disso aí, não precisavam ficar andando por aí atrás de comida. Além deles conseguirem recursos do mar, eles também conseguiam recursos com plantas, né? Então, eles coletavam alimentos também, frutos silvestres e tudo mais. E eles se alimentavam de moluscos, né? Conchas marinhas, por exemplo, que foram sendo acumuladas nesses montes de conchas. Com o calcário dessa substância, dessas conchas, com essa substância calcária, ele acaba preservando, né, esses vestígios do passado. Aqui, ó, aqui em cima eu estou mostrando uma imagem de uma alçada encontrada no Sambaqui. Então, apesar de ela ser muito antiga, ela foi preservada justamente por conta do calcário que preservou essa ossada, né? Eles tinham algumas características culturais interessantes, como por exemplo, o ritual de enterrar os seus mortos. Isso é uma coisa importante, né? Isso leva a gente a perceber que esses povos têm crenças e crenças importantes, né? Outra coisa que eles tinham um hábito é, por exemplo, de fazer adornos, fazer enfeites. Então eles já estavam preocupados com a beleza da forma que eles pensavam, né? Aqui nós podemos observar, por exemplo, um morto sepultado num sambaqui, né, que foi encontrado e dá para ver que a alçada está muito bem preservada, né? Está muito bem conservado pelo calcário dessas conchas. Aqui nós podemos observar também o que seria um colar, né? Então este morto, este fóssil, ele foi enterrado com o seu colar. Então nós podemos ver aqui as pedras desse colar, né, que provavelmente foram tiradas de algum peixe, e foi feito um colar e ele foi enterrado com esse adorno, né? Então isto mostra que eles valorizavam essa morte desse ente querido, tá? Outro povo que a gente pode falar agora indo para o norte do nosso país é do povo Marajoara, né? E uma das características principais do povo Marajoara era a sua arte, né? Eles desenvolveram uma técnica de cerâmica muito grande. Eles são os mais antigos habitantes da ilha de Marajó, lá no Pará, né? Então, a gente data aí de mais ou menos 400 a 1400 depois de Cristo, né? Então, eles são um pouco mais recentes aqui nas Américas. A gente pode observar aqui, por exemplo, a região que eu estou falando, né? A ilha de Marajó é esta ilha grandona aqui, ó, que fica quase na divisa aí do estado do Pará com o estado do Amazonas. Nós podemos observar que outras características dos marajoaras era desenvolver uma agricultura itinerante, quer dizer, uma agricultura que eles iam se deslocando e praticando agricultura. Então, uma das peculiaridades dos povos marajoara é que eles tinham uma técnica agrícola, mas ao mesmo tempo eles não ficavam no mesmo lugar, não eram sedentários, né? Então, é uma curiosidade bastante interessante. Outras características do povo marajoara, né, são, como eu disse antes, as cerâmicas, né? Então, assim, chocalhos, machados, potes, urnas funerárias, apitos, bonecas para crianças, né, estátuas, várias coisas feitas de cerâmica. Inclusive, eles tinham uma curiosidade bastante interessante que eu já vou comentar. Uma das características da arte marajoara era o zoomorfismo, quer dizer, a forma de animais nas estátuas, e também o antropozoomorfismo. Né? Quando vocês falarem sobre o Egito Antigo, por exemplo, vocês vão falar dessas figuras divinas que são antropozoomorfas. Né? Mas a arte marajoara também
trazia esta característica de antropozoomorfia. Quer dizer, ao mesmo tempo em que parte dessa estátua era animal, parte dessa estátua também era ser humano. Aqui nós temos 2 vasos cerâmicos marajoara para a gente ver como esta cerâmica marajoara era linda, como eles eram ótimos artistas. Aqui do ladinho eu também coloquei uma cerâmica marajoara para a gente observar. Aqui nós temos, por exemplo, potes e estatuetas antropomorfistas, né? Então quer dizer, elas têm forma de ser humano, né? E este aqui no caso é um pote e este aqui é uma estatueta, ok, pessoal? E aqui nós temos algumas coisas curiosas. Esta do centro é uma urna funerária marajoara. E uma das características da arte marajoara eram figuras fálicas, né? O que é isso? São figuras representando o órgão sexual masculino, né? Então aqui nós temos, por exemplo, esta aqui e esta aqui também, representando o falo masculino. E aqui embaixo nós temos uma peça bastante curiosa, né, que se usa muito nos desfiles das escolas de samba de hoje, né, no carnaval, chamado tapa-sexo. Né, os marajoara desenvolveram tapa-sexos para as mulheres de cerâmica. Né? Então essas pecinhas aqui são justamente isso, tapa-sexos femininos marajoara. Beleza, pessoal? Conseguimos conhecer um pouquinho da estrutura e da arte na pré-história das Américas. Valeu, galera! Não deixem de assistir os vídeos, não deixem de estudar, ler também é importante, além de assistir a videoaula. Beleza, pessoal? Um abração, até mais.